Para falar sobre reajustes em plano de saúde, é necessário que a gente entenda quais são as modalidades de contratação de plano existentes no Brasil. Existem os planos individuais, que são aqueles planos que o beneficiário contrata diretamente com a operadora, ele não precisa de vínculo com nenhuma empresa, com nenhuma outra entidade, ele simplesmente contrata e recebe os boletos em casa. É o chamado plano individual e familiar, aquele que o pai ou a mãe coloca os filhos como dependentes e ali ele segue pagando as suas mensalidades. E existem os planos coletivos. Dentro dos planos coletivos, existem dois tipos de contratação. Os planos empresariais, que geralmente são firmados ali com a empresa na qual o beneficiário ele é vinculado, ele é funcionário, e os planos coletivos por adesão, que são aqueles que o médico, o engenheiro, o advogado, o administrador que é filiado a alguma entidade de classe consegue contratar lá diretamente com eles e com isso também tem acesso a uma carteira de plano, mesmo sendo um profissional autônomo. Os planos individuais têm um reajuste limitado pela ANS. A ANS diz quantos planos podem aplicar de reajuste todo ano. Já os planos coletivos, e aqui eu coloco tanto o empresarial quanto o coletivo por adesão, não tem um limite de reajuste definido pela ANS. A ANS apenas acompanha a aplicação desses reajustes. Nesse tipo de contratação coletiva, as operadoras de plano de saúde e as administradoras de benefício que com elas trabalham podem calcular o reajuste e repassar para o beneficiário apenas comunicando à ANS o quanto ela vai aplicar, ou seja, o beneficiário não tem nenhuma segurança de um órgão estatal de que ele sabe exatamente que o reajuste dele vai se limitar a um determinado tamanho. Nos últimos anos, os reajustes em planos coletivos têm gerado grande repercussão na mídia, porque na maioria das vezes tem sido até o dobro do que o reajuste praticado pela ANS lá para os planos individuais. Nessas situações em que o beneficiário sofre um reajuste muito alto e não tem a segurança de um órgão estatal para garantir o tamanho desse reajuste, desse índice, ele pode questionar a operadora se realmente ela fez os cálculos com base em documentos, com base em sinistralidade elevada para apurar aquele reajuste que ela diz que é necessário. Ele deve questionar a operadora, ele deve questionar a administradora de benefícios dele e se ele não obtiver uma resposta satisfatória, uma resposta convincente, ele pode procurar a justiça. E uma outra opção também é realizar portabilidade, que é trocar de plano de saúde para um outro que seja mais interessante para ele ou que caiba dentro do orçamento e esteja disponível no mercado. O grande problema da portabilidade nesse caso é que por mais que o beneficiário no primeiro momento encontre outro plano que seja mais compatível com a realidade financeira dele, a longo prazo, a médio prazo, a probabilidade de que esse valor também atinja um patamar elevado, também fique inviável de ser pago é muito alta, porque hoje há indisponibilidade de planos individuais no mercado. E com isso, mesmo quando vai fazer portabilidade, o beneficiário acaba encontrando apenas planos coletivos, os quais também não têm índice definido pela ANS e também dependem unicamente de apuração pelas operadoras de plano de saúde. Se você deseja saber mais sobre esse tema, visite o nosso site.